Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao FIFI, programa FIS e Finanças, o apelido bem carinhoso dado, eu já gostei, vou adotar. Esse programa que foi feito para você ficar muito bem informado, de uma maneira prática, rápida, um papo bem direto e reto dos principais acontecimentos desta semana que não foi nada fácil. Para quem não me conhece, eu sou Danilo Barbosa, diretor de research do Clube FI, e se você quer saber mais sobre mim, tem um vídeo lá explicando tudo sobre a minha carreira, eu me apresentando inclusive a minha trajetória, então vai lá no primeiro vídeo e confere. Sobre esse terceiro episódio, novamente a semana muito agitada, principalmente no ambiente global, e nós aqui no Brasil não temos um segundo de paz, né? Aquele tsunami do início da semana que estavam vindo com a quebra generalizada de alguns bancos, acabou virando uma pequena marola. Para quem não sabe o que aconteceu, o Silicon Valley e o Signature Bank entraram aí na lista de falência por conta de resgates de alguns depositantes. E aí, na sequência, no meio da semana, veio o Credit Suisse, bateu forte também, as cotações lá do banco chegaram a cair 25%, porque um grande investidor, o Saudi National Bank, desistiu de injetar dinheiro no Credi e fez com que as ações caíssem e aqueles rumores aumentassem. Na minha visão, o banco, no caso do Credi, ele é mal gerido lá fora, ele vem apresentando resultados ruins, já vai fazer uns 4 anos numa situação bem complexa, e apesar desse evento acontecer na mesma semana da questão da quebra dos bancos nos Estados Unidos, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, uma coisa é o que aconteceu nos Estados Unidos e outra coisa é o que aconteceu na Europa com eventos que foram distintos. E nessa semana também saíram dados do CPI, que é o dado de inflação nos Estados Unidos, ele veio um pouco positivo, com a desaceleração da inflação lá fora. E também o Fed disse que vai atuar nesses bancos que quebraram para proteger aqueles depositantes, e isso fez com que teve um alívio aí nos mercados no fim da semana, mas mesmo assim finalizaram em queda. E antes de ir para os indicadores, qual que seria o impacto disso aqui no Brasil, né? Então é possível que, com todos esses impactos lá fora, o mercado FIFI me contou que pode acontecer algumas mudanças de rumores no Banco Central para reduzir taxa de juros já no curto médio prazo, para ter a prevenção justamente de crises que possa respingar aqui no Brasil. Pergunta sobre impacto nos FIIs gerido pela Credit Suisse aqui. Novamente, acho o mínimo, pessoal, pois eles investem em ativos que são reais, seja de dívida ou de tijolo. Os gestores, eles não são donos daqueles ativos. Você é o dono e a gestão ela pode mudar, o crédito pode ser comprada, então não há diligência sobre as carteiras, né? Pode ter algum respingo, sim, de algum rumor, tudo que é rumor pode ter oscilação, né, volatilidade nas cotas, mas eu creio que esse impacto seja mínimo. Já sobre índices econômicos que saíram nessa semana, o Boletim Focus aumentou aí a projeção do IPCA para 5,96 ante 5,9 da semana anterior, o que anima somente aí os cotistas que têm fundo IPCA+. Já a Selic manteve aí expectativa de queda para 12,75 sem nenhuma, na verdade, alteração. E a gente segue na espera, né, desse arcabouço fiscal, né, que é o grande palavrão para mim, que possa fazer com que a Selic caia, porque ninguém aguenta mais esse nível de Selic alto. Eu tive num evento durante a semana, do evento de CRI, junto com o grande professor Felipe Ribeiro. A gente está bastante feliz em lançar essa ferramenta de CRIs para o mercado, e conversei com um gestor de fundo de CRI, e ele disse que não aguenta mais, ele quer que esses juros caiam, e apesar de que o juro seja até bom para a remuneração dos cotistas e talvez o fundo consiga fazer novas emissões porque ele pode apreciar suas cotações, esse gestor fala que quer que os juros caiam porque não há quem aguente pagar essas taxas que estão sendo praticadas durante tanto tempo. Sobre os indicadores, com tudo isso que aconteceu, o Ibov aí acabou caindo menos 1,4 nessa semana, apesar de registrar uma queda de quase 3%, então deu uma revertida e terminou com uma queda de só 1,4. O IFIX também
estava nessa vertente de queda de quase 1% e terminou com um pouco de lado aí, com uma queda leve de 0,3%, terminando em 2.776 pontos. E para finalizar, essas notícias de B3, né, o mercado ele vai alterar os seus horários, então a bolsa vai voltar a fechar às 17 horas para coincidir com o mercado americano. Então ajuste aí o seu horário, menos tempo para a gente aí perder dinheiro na bolsa, né? Brincadeira. E os eventos que chamaram a atenção, semana foi um pouco vazia de fatos relevantes, realmente, pouca coisa aconteceu. Ambiente turbulento lá fora não refletiu em muitos fatos relevantes aqui, de fatos relevantes de fundos imobiliários. No caso do HGLG11, soltou um fato relevante, é um fundo de logística, para quem não conhece. Ele comunicou que sexta-feira houve o rebalanceamento da carteira de índice internacional, a FTSE, porém não teve grandes impactos aí na cotação, que caiu 0,7%. Esse rebalanceamento ele vai ocorrer de forma periódica, já ocorreu durante 2022 inteiro e vai continuar ocorrendo a cada 3 meses, ou seja, 4 vezes por ano. O XPLG, também um fundo logístico, anunciou que recebeu a totalidade do aluguel das lojas americanas de fevereiro. Se vocês lembram ali de janeiro, esses fundos que tinham como inquilino as lojas americanas, eles receberam o aluguel de janeiro parcial e o aluguel de fevereiro foi pago em normalidade, o que, na minha visão, reflete a boa perspectiva de que a Americanas ela quer realmente manter as suas operações. Ela usou ali, colocou o regulamento embaixo do braço para janeiro, pagou parcial, e agora fevereiro ela é obrigada a pagar normal, porque ela precisa daqueles ativos para manter a normalidade das operações dela, onde ela não pretende devolver os imóveis, né? Então, para mim, no fim do dia acabou sendo bom aí para os fundos. Janeiro vai ter que ter, vão correr atrás para reter, né, ou recuperar o valor de janeiro. No caso do OJP, fundo de CRI, comunicou que a Carvalho Hosking, que representava cerca de 6% da carteira, tinha pago ali com atraso um dos CRIs, pagou com multa. Eu fui dar uma olhada na carteira, ele tá com uma dívida de CDI só mais 5,5. Uma dívida bem cara, no montante aí cerca de 20 milhões. Então, quem que aguenta aí pagar quase 20% ao ano, né? Então, é por isso que os juros precisa cair. Sobre desempenho agora, as principais altas e baixas, os destaques da semana foi o fundo, em termos de queda, o XPPR11, ele recuou mais de 10% nessa semana, já cai 23% no mês, e essa queda ela ocorre após o fundo reduzir o pagamento de dividendos devido ao término aí da renda mínima garantida. É um fundo que está com uma vacância muito alta, alavancagem, então o martelo do mercado vem batendo forte nesse fundo após a redução de pagamentos. No caso de destaques de alta, o PVBI, né, Prime Office, também fundo de escritório, subiu 3,6% na contramão aí do XPPR, vem incrementando os dividendos, né, repassando inflação e conseguindo aumentar as distribuições. Então, no top de queda XPPR, no top de alta PVBI. Sobre os fundos mais comentados dentro do Clube FI, eu também vou trazer isso para você. O top 3 foi HCTR, Urca e Deva, com muitos comentários. Novamente, fundos high yields, mas o Urca, apesar de ser, né, um high yield, não tem nada a ver com esse rolo que aconteceu do circuito de compras que eu até mencionei na semana passada, que envolveu o HCTR, Deva e o Versalhes, VSLH11. Essas cotações do Urca, eles vêm caindo nos últimos 12 meses, aí, em torno de 20%, e apesar de toda essa queda de em torno de 20%, o fundo agora negocia próximo do seu valor justo. Então, novamente, você não compre, seja high yield, high grade, middle grade, high risk, middle risk, low risk, não compre fundo de CRI com ágio, porque essa conta vai chegar. Indo para a parte final agora do vídeo, que eu prometi para você levantar as suas dúvidas, responder as suas dúvidas que foram levantadas nos comentários do último vídeo. Então, vamos
Vamos à primeira dúvida. Bom dia, obrigado. Poderia, por gentileza, fazer um vídeo explicando o motivo do CPFF ter perdido metade dos rendimentos nos últimos 2 meses? Houve a cisão do fundo, mas não faz sentido a renda ter caído, pois, em tese, as cotas deveriam ser divididas. Bom, você tem razão. Esse fundo ele não está sobre a nossa cobertura, porque a gente tem um filtro de liquidez, um filtro de tamanho para esse acompanhamento, mas eu fui dar uma investigada e realmente os dividendos caíram na última distribuição, porém não dá para saber o porquê isso piorou devido ao relatório gerencial ainda não ser distribuído ainda para os cotistas. Então, o relatório gerencial desse mês, que foi no início de março, foi dia 1º de março, e o dividendo saiu logo após isso, então a gente só vai saber o que realmente aconteceu no próximo relatório gerencial. Então, vou aguardar aqui, soltar o relatório gerencial no início de abril, e aí eu trago para você o que realmente aconteceu, o que foi a explicação, se o fundo teve algum giro com prejuízo e por isso distribuiu menos, vai alocar em outros fundos, qual que foi a movimentação dentro do fundo para que acontecesse essa queda de rendimentos. E a segunda pergunta, Phineas Paper, sobre o BRCR, alocação do Diamond Tower, quase 4 mil metros quadrados, boa notícia para a região e ao mesmo tempo péssima notícia para o River One, não é mesmo? É de se imaginar que a área desse tamanho deveria estar sendo analisada a opção opção marginal do lado oposto, não? Bom, com relação ao BSR, justamente a alocação de 4 mil metros foi ali na região da Chucre. Eu concordo com você que é uma notícia não boa para o River One, que fica do outro lado. É um espaço bem grande, mas eu não acho que estava sendo avaliado do outro lado oposto, devido à localização ali da Chucre ser relativamente melhor. Mas eu entendo que o River One deve ter ficado meio assim, poxa, esses 4 mil metros poderia ter vindo para cá, sim. Bom, essa semana foi isso. Eu fico por aqui. Se você está gostando dessa série do Fifi, aperta o botão de curtir para esse vídeo alcançar muito mais pessoas. Se você tem dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer elas para o próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau!